Você já se perguntou por que algumas mulheres conseguem guardar dinheiro mesmo ganhando pouco, enquanto outras que ganham o dobro chegam ao fim do mês sem um centavo? Eu sei que essa pergunta parece simples, mas a resposta vai mudar completamente a forma como você enxerga suas finanças, sua fé e o seu futuro. Existe um método criado no Japão há séculos que está transformando a vida financeira de mulheres cristãs no Brasil inteiro. Não é um aplicativo, não é uma planilha complicada. E não tem nada a ver com ganhar mais dinheiro. Tem tudo a ver com honrar o que Deus já colocou nas suas mãos. O mundo vai te dizer que para a prosperidade financeira você precisa de um salário alto, de investimentos sofisticados, de renda extra, de cursos caros. Mas a Bíblia e agora a sabedoria milenar japonesa dizem algo completamente diferente, que guardar dinheiro é possível com o que você já tem, desde que você aprenda a obedecer antes de entender. Hoje eu vou te mostrar algo que encontrei no diário de uma mulher chamada Carmen. Um diário que ela escreveu ao longo de 3 anos, registrando cada carta trocada com sua mentora, cada anotação de oração, cada momento em que Deus a ensinou a transformar sua relação com o dinheiro, com a riqueza e com a prosperidade real. Esse diário mudou minha vida, e eu acredito que vai mudar a sua também. Antes de continuar, me diz aqui nos comentários, qual é a sua maior dificuldade quando o assunto é guardar dinheiro? Você chega no fim do mês no vermelho, você ganha, mas o dinheiro some sem você saber para onde foi? Me conta. E se você ainda não está inscrita neste canal, inscreve agora e ativa o sininho. Porque todo vídeo aqui é uma carta de Deus para a sua vida financeira. Deixa também o seu like. Ele me ajuda a continuar entregando esse conteúdo de graça para você. A primeira página do diário de Carmen não tem data. Ela simplesmente escreveu assim, com letra apertada e caneta vermelha, como se tivesse com pressa ou com medo de esquecer. Hoje recebi uma carta de Dona Cecília. Não sei bem por que ela me escreveu. Não nos víamos há anos, mas ela disse que Deus colocou meu nome no coração dela às 3 da manhã. Disse que me viu em sonho, olhando para um envelope vazio e chorando. Ela não sabe, mas esse sonho é real. Não literalmente, mas meu coração tem se sentido exatamente assim. Um envelope vazio. Ganho meu salário, pago o que posso, e no dia 20 o envelope está vazio de novo. Todo mês, todo mês, todo mês. Carmen tinha 32 anos quando escreveu isso. Trabalhava como técnica de enfermagem em uma UPA no interior de Minas Gerais. Solteira, morava sozinha, mandava R$ 200 todo mês para a mãe no sertão e ainda assim tentava ser fiel no dízimo da igreja. Mas a conta não fechava. A renda extra que tentou com venda de marmitas durou 3 meses e deixou mais dívida do que lucro. O sonho de guardar dinheiro parecia uma ilusão para quem ganhava o que ela ganhava. Dona Cecília tinha 74 anos, era viúva há 12 e vivia em uma casa simples com jardim na beira da estrada. Todo mundo na cidade chamava ela de a senhora que não deve nada a ninguém. Não porque fosse rica, mas porque, mesmo aposentada com um salário mínimo e meio, nunca precisou pedir emprestado a ninguém. Sua casa estava quitada. Ela tinha uma reserva financeira guardada debaixo da égide de um método que aprendera de uma missionária japonesa em 1987. A resposta de Carmen à carta de Dona Cecília foi escrita 3 dias depois. Você consegue sentir o cansaço nas palavras. Dona Cecília, obrigada por me escrever. Não sei como a senhora sabe, mas sim, estou cansada. Não de trabalhar. Estou cansada de não ter resultado. Oro, trabalho, dízimo e o dinheiro some. Tenho vergonha de dizer isso, mas às vezes fico com raiva de Deus. Parece que prosperidade financeira é para outros, não para mim. A senhora disse que tem algo a me ensinar. Estou disposta a ouvir. E foi ali, naquela troca simples de cartas numa cidade sem glamour, que o sistema que Deus usaria para transformar a vida financeira de Carmen começou a se revelar. Dona Cecília respondeu com 2 páginas cheias, e a primeira frase delas era uma pergunta que Carmen nunca havia se feito. Filha, você sabe o que está fazendo com o que já tem nas mãos? A carta de Dona Cecília explicava o que ela chamava de o método da caixinha japonesa. Em 1987, ela havia recebido uma missionária em casa. A mulher era de Kyoto e falava um português quebrado, mas ensinava com clareza espiritual de quem tinha andado com Deus por décadas. Ela apresentou a Dona Cecília o Kakeibo,
um método japonês de registro financeiro criado em 1904 por Hane Motoko, a primeira jornalista mulher do Japão. Kakeibo, em japonês, significa livro de contas da família, ou em tradução mais íntima, diário das finanças do lar. Mas não era apenas uma planilha, era um ato de consciência. O Kakeibo não te pede para ganhar mais, ele te pede para enxergar o que você já ganha, para registrar cada real que entra e cada real que sai, para fazer 4 perguntas sagradas todo mês. Quanto tenho? Quanto estou gastando? Quanto quero guardar? Como posso melhorar? A missionária japonesa disse a Dona Cecília algo que ela nunca esqueceu. No Japão, guardar dinheiro não é sobre privação, é sobre respeito. Quando você registra cada real, você está dizendo ao dinheiro: eu te vi, você importa, eu sou responsável por você. E Dona Cecília, mulher de fé profunda, imediatamente reconheceu algo naquelas palavras. Era Lucas 16:10. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Deus estava falando de finanças muito antes dos japoneses, mas o Kakeibo dava um rosto prático a essa obediência. Guardar dinheiro não era questão de quanto você ganhava, era questão de quanto você enxergava. Ela então explicou a Carmen que o método japonês tinha 3 etapas que ela havia adaptado ao longo dos anos com princípios bíblicos. Ela as chamava de rendição, mordomia e descanso. E disse no final da carta, com aquela franqueza de avó que não tem mais tempo para rodeios: Carmen, eu vou te ensinar esse caminho, mas te aviso desde já. A primeira etapa vai destruir tudo o que você pensa que sabe sobre dinheiro, riqueza e prosperidade. Você está pronta? Carmen escreveu no diário naquela noite, com letra diferente, mais firme: Estou. A etapa 1 tinha um nome que Dona Cecília escolheu com cuidado: rendição. E ela chegou pelo correio numa carta densa, com um único exercício e uma única instrução. A instrução era esta: por 30 dias você não vai tentar guardar dinheiro, você vai apenas observar. Carmen ficou confusa. Escreveu de volta questionando. Dona Cecília respondeu com paciência de quem já havia ensinado isso antes: Filha, você não pode consertar o que não enxerga. Antes de falar em renda extra, em prosperidade, em guardar dinheiro, você precisa ver a verdade do que está acontecendo. Pegue um caderno, escreva todo centavo que entra, todo centavo que sai. Não julgue, não corrija, só registre. Isso é rendição. Render seu orgulho, sua ilusão de controle e encarar a realidade que Deus já vê. O exercício era o Kakeibo em sua forma mais pura. 4 colunas simples: necessidades, desejos, cultura e extras. Todo real gasto em 30 dias deveria entrar numa dessas colunas registrado à mão, no papel antes de dormir. Carmen escreveu no diário no primeiro dia do exercício: Hoje gastei R$ 4,50 no café, que comprei na padaria por preguiça de fazer em casa. R$ 12 no Uber que peguei por preguiça de pegar o ônibus. R$ 8 em biscoito que não precisava. Já são R$ 24,50 em um único dia em coisas que eu nem lembro de ter comprado antes de registrar. Estou com vergonha. Deus, que vergonha. Esse era exatamente o ponto. James Clear, em seu livro Hábitos Atômicos, escreve que a mudança de comportamento não começa com motivação, mas com consciência. Ele descreve um exercício chamado Scorecard de Hábitos, uma lista de todos os seus comportamentos diários, e afirma que só de registrar um hábito, você já começa a alterá-lo. O Kakeibo funciona pelo mesmo mecanismo. Quando você escreve à mão que gastou R$ 4,50 num café desnecessário, o seu cérebro processa aquele gasto de forma diferente do que quando ele passa invisível no débito automático. Semanas se passaram. Carmen continuava registrando, e o que ela via no papel a envergonhava e a libertava ao mesmo tempo. No diário, ela escreveu ao final do 2º mês: Dona Cecília, não acredito. Eu gasto em média 340 por mês em coisas que não precisam. Comida fora, frete de aplicativo, compras por impulso no Shopee às 11 da noite. R$ 340. Esse dinheiro poderia ser minha reserva. Esse dinheiro poderia ser minha prosperidade. Esse dinheiro estava sumindo, e eu dizia que ganhava pouco demais para guardar. Eu ganhava o suficiente. Eu só não via.
Dona Cecília respondeu em carta com um versículo sublinhado 3 vezes, Provérbios 27 e 23. Conhece bem o estado do teu rebanho e cuida dos teus gados. E então acrescentou, fidelidade no pouco não começa com guardar, começa com conhecer. Você está na rendição, filha, e Deus está honrando sua coragem de enxergar a verdade. Ao final do 3º mês, algo aconteceu que Carmen não esperava. Sem ter tentado guardar dinheiro de forma forçada, apenas registrando conscientemente, ela percebeu que sobrou $180 naquele mês. O primeiro dinheiro que havia sobrado em anos. Ela depositou na poupança. Ficou olhando para o extrato no celular por 10 minutos, chorando. No diário, ela escreveu, eu não fiz nada de especial. Eu apenas vi. Ver é o começo da transformação. Deus, obrigada por me dar olhos. A carta que anunciou a etapa 2 chegou com uma folha seca de jabuticabeira dentro do envelope. Dona Cecília tinha o hábito de enviar pequenas coisas da natureza com as cartas. Dizia que ajudava a lembrar que a palavra de Deus também é viva e cresce. Carmen, você aprendeu a rendição. Você viu o que tinha. Agora começa a parte mais bonita. A mordomia. No Japão, o Kakeibo tem uma fase chamada Kaizen, que significa melhoria contínua. Não revolução, não milagre instantâneo, melhoria. Um pouquinho todo dia. E a Bíblia chama isso de mordomia fiel. A mordomia, explicava Dona Cecília, era a segunda etapa do sistema, e ela tinha 3 práticas concretas que vinham juntas. A primeira era o que ela chamava de envelope japonês. Separar fisicamente o dinheiro em envelopes ou potinhos etiquetados para cada categoria de gasto antes de o mês começar. Dízimo, mercado, conta de luz, transporte, reserva financeira e um envelope chamado sonho, que poderia conter desde R$ 20 até R$ 200, mas que estaria lá, crescendo, todo mês. A segunda prática era a regra dos 3 dias. Antes de qualquer compra não planejada, esperar 72 horas. Se depois de 3 dias ela ainda quisesse aquilo, o item era legítimo. Se esquecesse, era impulso. Charles Duhigg, no livro O Poder do Hábito, explica que o hábito de compra por impulso é ativado por gatilhos emocionais, tédio, ansiedade, comparação com outras pessoas. A regra dos 3 dias interrompe o ciclo de recompensa antes que ele se complete, dando ao córtex pré-frontal, a parte racional do cérebro, tempo para agir. A terceira prática era a mais espiritual, a oferta além do dízimo. Dona Cecília explicava, no Japão, há uma cultura chamada koden, dar ao próximo não como obrigação, mas como expressão de cuidado. Para nós cristãs, isso se chama oferta. E não é só financeira, é oferecer o que você aprendeu, o que você tem para quem precisa, porque Deus multiplica o que você semeia, não o que você esconde. Carmen começou a mordomia com resistência. No diário, ela registrou, fiz os envelopes hoje. Parei no envelope da reserva porque mal sobra $50 por mês. Parece ridículo guardar 50. Dona Cecília me respondeu quando falei isso. A viúva de Sarepta tinha farinha para uma última fornada. Ela serviu ao profeta primeiro, e a farinha nunca acabou. Você tem $50. Sirva a Deus com eles primeiro. E ela fez. Todo mês, independente do quanto sobrava, $50 iam para o envelope da reserva. Em meses melhores, $80. Em meses difíceis, $30. Mas o envelope nunca ficava sem algo. 6 meses depois de começar a mordomia, Carmen tinha 480 guardados. Não era fortuna, mas era a primeira vez na vida adulta dela que havia dinheiro acumulado com seu nome. Quando a bomba d'água da vizinha Luzia quebrou e o conserto custava $300 que ela não tinha, Carmen apertou a mão e deu o dinheiro. Sem pensar, sem calcular. No diário ela escreveu, doei $300 da minha reserva para a dona Luzia. Na hora eu pensei, lá vai minha reserva. Mas não senti dó, senti paz. Algo esquisito e bom ao mesmo tempo. Como se o dinheiro tivesse feito o que era para fazer. 2 semanas depois, a chefia da UPA anunciou horas extras remuneradas para cobrir afastamentos. Carmen trabalhou os finais de semana daquele mês e recebeu 620 extras no contra-cheque seguinte. Ela depositou $500 na poupança. Escreveu para Dona Cecília imediatamente. A resposta veio com Lucas 6,38 sublinhado.
Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão. E abaixo, com a caligrafia trêmula de quem tem 74 anos, mas mãos que ainda escrevem com precisão. Você viu, filha? Não foi coincidência. Foi consequência. Mordomia fiel. Deus não pode resistir a um coração que serve antes de guardar. A carta da etapa 3 demorou mais para chegar. Eram quase 18 meses desde a primeira troca de cartas. Carmen havia avançado tanto que às vezes se pegava ensinando colegas de trabalho sobre os envelopes e o caqueibo. Sua reserva financeira havia chegado a 2.300 reais, ainda modesta, mas real, concreta e construída com o salário de técnica de enfermagem numa cidade do interior. Mas havia algo que ainda não estava certo. Ela sabia disso. Escrevia no diário: tenho guardado dinheiro, aprendi a ver, aprendi a servir, mas ainda acordo às 3 da manhã calculando. Ainda fico ansiosa quando o mês tem despesa extra. Ainda sinto que se eu parar de controlar tudo, vai tudo desandar. Onde está a paz que a Bíblia promete? A carta de Dona Cecília chegou como se ela houvesse lido aquele diário. Carmen, você chegou à etapa 3, e ela se chama descanso. No caqueibo japonês há uma prática chamada Hansei, reflexão. Não análise obsessiva, reflexão serena. Os japoneses ensinam que depois de registrar, planejar e ajustar, você deve sentar, respirar e confiar no processo que você criou. Para nós cristãs, esse Hansei tem um nome diferente: fé. Porque você pode planejar cada envelope, registrar cada centavo, fazer tudo certo, e ainda assim haverá meses em que o carro vai quebrar, a criança vai adoecer, a conta vai surpreender. E nesses meses, Deus não te pede um plano melhor. Ele te pede paz. Dona Cecília então contou algo que nunca havia contado antes. Em 1998, o marido havia ficado desempregado por 8 meses. Eles tinham o método, tinham a reserva, mas a reserva durou 5 meses. Nos 3 últimos, eram só a aposentadoria dela para sustentar os 2. Ela confessou na carta: naquele período, eu parei de fazer os envelopes. Não porque o método falhou, mas porque aprendi que o método é uma ferramenta, não um Deus. O Deus que provê é o Senhor, e Ele proveu. Através de uma cesta básica deixada na porta. Através de um vizinho que pagou nossa conta de luz sem pedir nada. Através de um bico que Ezequiel encontrou na última semana antes de eu entrar em desespero. Carmen, o descanso não significa parar de planejar. Significa planejar sem se tornar escrava do plano. Carmen demorou 3 semanas para responder aquela carta. No diário ela escreveu: percebi que tenho idolatrado meu controle financeiro. Aprendi a ver o dinheiro, aprendi a servi-lo bem, mas ainda estava carregando o fardo de ser eu mesma que garantia tudo. Mateus 11:28 diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus não está me chamando para largar o método, está me chamando para largar o peso de achar que sem mim o método não funciona. Os pesquisadores Carol Dweck documentaram em seu livro Mindset algo que confirma isso de uma perspectiva secular. Pessoas com mentalidade de crescimento não são as que nunca falham. São as que conseguem processar o fracasso sem colapso emocional, porque sua identidade não está presa ao resultado. Para Carmen, aprender o descanso significava exatamente isso. Sua identidade não estava presa à reserva financeira. Estava presa ao Deus que a havia ensinado a construí-la. Nos meses seguintes, quando o ônibus coletivo da cidade aumentou a passagem e seu orçamento foi impactado, ela ajustou os envelopes sem ansiedade. Quando um mês foi particularmente difícil e ela não conseguiu depositar nada na reserva, ela registrou no diário com calma: não guardei esse mês, mas não me afundei. Continuo de pé, continuo vendo, servindo e confiando. Recomeço no mês que vem. Filipenses 4, 6 e 7 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, apresentai as vossas petições a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações. Carmen havia encontrado essa paz, não porque suas finanças estavam perfeitas, mas porque ela havia parado de achar que perfeição financeira era o mesmo que segurança espiritual. 2 anos depois da primeira carta, Carmen escreveu para Dona Cecília com uma notícia:
Havia sido promovida a supervisora de turno na UPA, com aumento de R$ 600 no salário. A reserva financeira havia chegado a R$ 6.400. Ela havia quitado uma dívida antiga de R$ 1.200 de um cartão de crédito que a perseguia há 4 anos e havia começado a ensinar o método para 3 colegas de trabalho, todas mulheres, todas com o mesmo sorriso envergonhado que ela tinha quando perguntou pela primeira vez: "É possível guardar dinheiro ganhando o que eu ganho?" A resposta de Dona Cecília veio com uma última reflexão que Carmen colou na última página do diário. "Filha, você aprendeu o que a maioria dos cristãos passa a vida inteira sem aprender: que prosperidade financeira não começa no salário, começa no olhar. Que riqueza real não é quanto você acumula, é quanto você administra com fidelidade. Que guardar dinheiro é possível sim, não porque você é especial, mas porque você obedeceu antes de entender. E esse é o caminho de Deus desde sempre. Obedeça no pouco, e Ele ampliará o muito." Agora eu preciso te dizer algo que talvez doa um pouco, mas eu te digo com amor, da mesma forma que Dona Cecília dizia a Carmen. A maioria das pessoas que assistem a vídeos sobre finanças, sobre guardar dinheiro, sobre prosperidade e riqueza, sobre renda extra e independência financeira, sai desse vídeo e não faz absolutamente nada diferente. Não porque não entenderam, porque não obedeceram. Você sabe quantas planilhas gratuitas existem na internet? Você sabe quantos vídeos ensinam o Kakeibo? Você sabe quantos livros falam sobre hábitos financeiros? E você sabe quantas pessoas, mesmo depois de consumir tudo isso, chegam no fim do mês sem um centavo guardado? A questão não é informação. A questão é rendição. A geração de hoje quer a transformação financeira sem a etapa 1, quer a prosperidade sem o processo, quer a riqueza sem o registro, quer a renda extra antes de aprender a honrar o que já tem. E aí fica procurando o atalho, o investimento mágico, a venda milagrosa, o método que multiplica sem exigir disciplina. Mas atalho espiritual não existe, e atalho financeiro tampouco. Seja brutalmente honesta consigo mesma agora. Sua vida financeira não mudou não porque você ganha pouco demais. Mudou porque você ainda não parou para ver o que está fazendo com o que já tem. Você ainda não rendeu seu orgulho de achar que sabe mais do que as suas finanças mostram. Você ainda não abriu o caderno e escreveu, com a honestidade de Carmen: "Deus, que vergonha." Wallace Wattles escreveu em A Ciência de Ficar Rico que riqueza não vem de fazer as coisas, mas de fazer as coisas de certa maneira. Não de trabalhar mais, mas de agir com método e consciência. O método japonês e o método bíblico dizem a mesma coisa. Existe uma certa maneira de lidar com dinheiro, e ela começa com enxergar. Você quer prosperidade real? Então para de procurar a oração especial, para de esperar o salário dobrar, para de dizer que vai começar quando sobrar mais, porque nunca vai sobrar antes de você aprender a ver. Então, aqui está o seu plano de ação, exatamente como Dona Cecília entregou a Carmen. Simples, prático e obedecível hoje. Primeiro, pegue um caderno. Pode ser qualquer um, não precisa ser bonito. E escreva hoje à noite todo o real que você gastou nos últimos 3 dias. Todo centavo. Isso é o início da rendição. Faça isso por 30 dias, sem tentar mudar nada ainda. Só veja. Segundo, no mês seguinte, crie seus envelopes ou potinhos, físicos ou digitais, como preferir. Dízimo, necessidades básicas, reserva financeira, sonho e o envelope japonês de espera, 3 dias antes de qualquer compra não planejada. Terceiro, escolha uma pessoa ao redor de você que está em situação financeira pior e faça algo concreto por ela esse mês. Não precisa ser dinheiro. Pode ser ensinamento, pode ser tempo, pode ser uma lista de compras mais barata que você encontrou. A mordomia começa no serviço. Quarto, escreva no caderno, uma vez por mês, as 4 perguntas do Kakeibo. Quanto tenho? Quanto gastei? Quanto quero guardar? Como posso melhorar? E então, feche o caderno, ore e descanse. Deixe Deus trabalhar com o que você colocou nas mãos dele. Quinto, continue. Não por semanas, por meses, por anos. Davi passou anos no deserto antes de chegar ao trono. José passou anos na prisão antes de chegar ao palácio. Daniel passou anos sendo fiel no exílio antes de ser promovido.
O sistema bíblico não tem prazo de 30 dias. Ele tem uma vida inteira. E cada mês fiel é um tijolo na casa que Deus está construindo para você. James Clear diz em Hábitos Atômicos que você não sobe ao nível dos seus objetivos. Você cai ao nível dos seus sistemas. Carmen não tinha objetivo de ser rica. Ela tinha um sistema de ver, servir e confiar. E a riqueza, não a que o mundo chama de riqueza, mas a prosperidade real que a Bíblia descreve, veio como consequência. Carmen viveu até os 71 anos. Quando os filhos foram crescendo ao redor, porque ela adotou 2 sobrinhos depois dos 40, ela ensinou cada um deles com o mesmo caderno de envelopes. A reserva financeira, que havia começado com 50 Harleys por mês, virou a entrada de um apartamento pequeno, que ela pagou à vista aos 56 anos. No último caderno que ela deixou, a neta encontrou uma anotação sem data, com letra que já mostrava o tremor dos anos. Meu único arrependimento é ter demorado tanto para obedecer. Desperdicei anos tentando encontrar o atalho para a prosperidade, enquanto o caminho estava escrito há milênios. Seja fiel no pouco. Não cometam meu erro. Vejam, sirvam, confiem e guardem. Não por medo do amanhã, mas por honra ao Deus que provê hoje. 2 de Timóteo 4:7 diz: Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Carmen não combateu um combate financeiro. Combateu o combate da obediência. E quando terminou a corrida, havia deixado um legado que não se mede em reais, mas em vidas transformadas. O método japonês Kakeibo não é uma fórmula mágica. O sistema bíblico de rendição, mordomia e descanso não é uma oração especial. São espelhos, e o que eles refletem é a verdade mais desconfortável e mais libertadora que existe. Você tem mais do que pensa. Você só ainda não aprendeu a ver. Guardar dinheiro é possível, não quando o salário aumentar, não quando a vida facilitar. Agora, com o que você tem, da forma que Deus honra, com fidelidade, com consciência e com a coragem de escrever no caderno às 11 da noite, com vergonha e esperança ao mesmo tempo. Deus me ensina a ser fiel no pouco. Você tem a mesma escolha que Carmen teve. 2 caminhos. Um deles começa hoje com um caderno e uma caneta. O outro começa depois, quando as condições forem perfeitas, e as condições nunca serão perfeitas. O caminho é antigo. O caminho foi testado. E Jeremias 6,16 diz: Assim diz o Senhor, parai nos caminhos e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. O bom caminho está esperando. Você só precisa começar. Se você chegou até aqui, você é uma das poucas pessoas verdadeiramente dispostas a mudar. E eu quero saber, qual foi o momento desse vídeo que mais tocou você? Me conta nos comentários. E se você ainda não está inscrita, inscreve agora. Cada vídeo aqui é uma nova carta entregue na sua porta. Se você quer se aprofundar nos princípios que falamos hoje, dá uma olhada no nosso shopping. Eu recomendo especialmente A Ciência de Ficar Rico, de Wallace Wattles, e O Poder do Hábito, de Charles Duhigg. 2 livros que vão complementar cada princípio bíblico que vimos aqui e te ajudar a construir sua prosperidade financeira com ainda mais clareza. Agora vai, pega o caderno, começa hoje. Entre na etapa 1 e daqui a 1 ano você não vai acreditar que era a mesma pessoa que chegou ao fim do mês com um envelope vazio. Que Deus abençoe sua jornada financeira. Até o próximo vídeo.